Olá, colega oftalmologista, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Café com Oftalmo. Aqui a gente conversa sobre temas práticos do dia a dia do consultório com os nossos pacientes com glaucoma. Meu nome é Samantha Vasques, eu sou especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro e aqui no Glaucoma Academy eu te ajudo a aprimorar e atualizar os seus conhecimentos sobre o glaucoma para que você possa ter segurança no diagnóstico e tratamento de seus pacientes. Hoje nós vamos conversar sobre SLT e eu vou falar para vocês como que eu faço para orientar os meus pacientes, quais são as informações que eu passo para eles antes do procedimento. E hoje meu café tá chique, que eu fiz um cappuccino bem bonitão aqui. Bom, quando você vai indicar SLT para um paciente, primeiro ponto que você precisa falar é quais são os benefícios, né? O paciente precisa entender por que aquele procedimento está sendo indicado, senão o paciente fica com medo e desaparece. E eu já tive vários pacientes que chegaram em mim fugindo de outros oftalmologistas, justamente porque tinha sido indicado SLT, mas eles ficaram com medo. Aí eles fogem, me procuram, aí eu explico direitinho, a gente vai e faz o SLT. Então, sempre que a gente vai indicar um procedimento, o paciente precisa entender o motivo daquela indicação e o que aquele procedimento vai trazer de benefício para ele. Quando a gente pensa em benefício de SLT, a gente tem uma lista muito boa de benefícios. Um grande benefício é a gente poder ter controle do glaucoma independente do uso do colírio. Então, aquele paciente que tem adesão terapêutica ruim e esquece de pingar, aquele paciente que tem muito olho seco, que tem muito efeito colateral, que queixa do colírio, um grande benefício é esse, a gente poder ter um controle de doença com menos colírio ou então até mesmo sem nenhum colírio. Um outro benefício importante do SLT é a gente agir diretamente na raiz do problema do glaucoma. O glaucoma é uma doença primária da malha trabecular, ele começa com uma drenagem trabecular insuficiente a nível de malha trabecular e de canal de Schillen, que vai levar ao aumento da pressão ocular, que vai levar ao dano no nervo óptico. Exceção para isso é o glaucoma de pressão normal, porque toda regra tem a sua exceção, mas para todas as outras formas de glaucoma, a gente tem problemas na drenagem trabecular. Os colírios, eles não agem diretamente na drenagem trabecular. Quem age em drenagem trabecular é SLT, ou então cirurgia minimamente invasiva. Então, uma outra vantagem importante do SLT é essa, é de a gente agir direto na raiz do problema do glaucoma. Uma terceira vantagem importante do SLT é quando a gente pensa em benefício de longo prazo. Os maiores estudos sobre SLT, no caso o estudo mais longo que a gente tem é o Light Trial, que fazem uma avaliação de mais longo prazo. Esses estudos eles mostram que o SLT tem vantagem em relação ao colírio em termos de preservação de campo visual. Então, quando a gente acompanha durante 5 anos um paciente tratando com colírio e um paciente tratando com SLT, mesmo que eles mantenham o mesmo nível de pio, o paciente que tratou com SLT vai ter um campo visual melhor do que o paciente que tratou com colírio. Então, essa é uma vantagem indiscutível de preservação de visão para a gente indicar o SLT. Agora, a quarta vantagem é a que quase sempre ganha os pacientes, que é quando a gente faz o SLT, a gente diminui a chance de o paciente precisar de uma cirurgia no futuro. Então, quando a gente trata com colírio, a gente induz catarata, esse paciente vai para faco mais cedo do que quando a gente trata com laser. E esse paciente que trata só com colírio, ele tem muito mais chance de ter uma progressão de doença a ponto de precisar de uma TREC do que o paciente que fez o SLT. Então, esses pacientes um pouco mais medrosos, é nessa vantagem que a gente ganha eles. Porque o cara que tem medo de fazer um procedimento, ele prefere fazer um laser no consultório do que ele ter que daqui a 2, 3 anos fazer uma TREC. Os pacientes entendem muito bem esse racional de que é melhor a gente fazer um procedimento muito pouco invasivo agora do que a gente ter que daqui a 5 anos fazer uma cirurgia invasiva e arriscada. Então, essas 4 são as grandes vantagens de a gente fazer o tratamento do glaucoma com o SLT, e isso precisa ser claramente explicado para o paciente na hora que você vai indicar o procedimento.
Uma outra explicação importante que a gente tem que dar para o paciente é o que a gente espera de resultado desse procedimento. Para que a gente vai fazer isso? Em geral, a redução de pressão que o SLT entrega é uma redução de pressão em torno de 30%, que é mais ou menos equivalente a uma droga. Então, se o paciente usa uma única droga para tratamento do glaucoma, o que eu espero como melhor resultado é que esse paciente fique sem colírio. Se esse paciente já usa um colírio combinado ou até mesmo uma terapia tripla, a gente precisa orientar muito bem que é mais provável que esse paciente não fique completamente sem colírios e que a gente só diminua. Eu já tive pacientes que responderam mais do que o esperado e que eu tirei 2 drogas. Eu já tive uma paciente que eu me lembro que me marcou muito porque eu tirei as 3 drogas dela. Mas esses são casos mais atípicos, tá? Então eu até falo isso para os pacientes, eu falo, olha, já teve paciente que eu tirei 2 colírios, já teve paciente que eu tirei 3 colírios. Mas isso não é a média. A média é o efeito ser equivalente ao de uma droga. Então, se o paciente usa 2, o mais provável é que a gente só diminua. Ah, Samanta, então não vale a pena fazer se o paciente usa 2 drogas? É claro que vale. O paciente vai ter muito menos efeito colateral e a adesão terapêutica vai ser muito mais fácil com uma droga só do que com 2. Então, mesmo que você não tenha expectativa de tirar por completo o colírio, vale a pena fazer o SLT. Lembra que o benefício não é só a mera redução de pressão, é manutenção de visão de longo prazo, é redução de indicação cirúrgica. Então, mesmo quando a gente não tira todos os colírios do paciente, a gente aproveita de todos esses outros benefícios. Então, vale a pena fazer mesmo se você não deixar o paciente completamente sem colírio, tá? Mas se você tem um paciente que só usa uma droga, a gente tem uma grande expectativa de que esse paciente fique sem colírios. Agora, é claro que não existe na medicina tratamento que funcione em 100% dos casos. Aliás, eu vejo alguns colegas, o que eu acho um absurdo até, alguns colegas oftalmos deixando de indicar o SLT porque fala para o paciente, ah, mas não funciona para todo mundo. Meu amigo, qual é o tratamento da medicina que funciona para todo mundo? Nenhum, né? O SLT tem uma taxa de sucesso que varia entre os estudos. Tem estudo que dá em torno de 70%, tem estudo que dá em torno de 80%, e isso é excelente. A gente ter um tratamento que funciona 80% das vezes que a gente faz é um ótimo resultado. Então, não é para deixar de indicar o SLT por conta de taxa de sucesso, mas isso tem que ser orientado para o paciente. Normalmente, como é que eu converso isso com eles? Eu falo, olha, a taxa de sucesso é em torno de 70% a 80% dos casos. Isso quer dizer que de cada 10 pacientes que eu faço laser, 7 ou 8 respondem bem e têm todos esses benefícios que eu te falei. Agora, 2 ou 3 pacientes, eles não respondem. Mas isso não quer dizer que eles ficaram pior do que eles estavam, não. Porque o risco de complicações é baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. O procedimento é extremamente seguro. Então, esses 2 ou 3 que não respondem, eles simplesmente continuaram do mesmo jeito que estavam. E aí a gente vai ter que optar por outro tratamento diferente, ou com colírio, ou com cirurgia. Então, não é motivo para deixar de fazer o laser essa questão da taxa de sucesso. E aí, em resultado, essa orientação vai depender do que o paciente está usando de droga. Se ele usa uma droga só, eu explico que a minha expectativa é que ele fique sem colírios. Se ele usa 2 ou mais, eu explico que pode até ser que ele fique sem colírio, mas que não é o meu objetivo principal. Meu objetivo principal é diminuir o colírio. Ou então, se esse é um paciente que está fora do alvo terapêutico, eu explico para ele, olha, meu objetivo não é tirar colírio, sua pressão está mais alta do que deveria. O meu objetivo é a gente baixar a tua pressão, mantendo o mesmo esquema de colírio que está usando. Então, quando o paciente está fora do alvo terapêutico, a coisa muda de figura. Aí o meu objetivo não é tirar colírio, o meu objetivo é controle de doença. Se tirar colírio, ótimo. Se a gente conseguir botar no alvo e ainda diminuir droga, maravilha. Mas só de estar no alvo já vai ser o resultado que a gente espera para esse paciente. Uma outra coisa que a gente precisa orientar é como que vai ser esse manejo de colírio depois de a gente ter feito o procedimento
e isso também muda de um paciente para o outro. Porque nesse último exemplo que eu dei, do paciente que está fora do alvo terapêutico, a minha ideia não é tirar colírio dele. Então eu vou fazer o SLT e eu vou continuar usando tudo que ele está usando de colírio. Eu só vou pensar em tirar colírio se eu ver que ele está tendo uma resposta muito boa, eu posso tentar diminuir uma droga. Mas a princípio a gente vai manter. Um paciente que está com uma droga só e que a minha expectativa já é de deixar ele sem colírio, no mesmo dia que eu aplico o laser, eu já tiro essa droga para a gente já ver como é que vai ser o efeito do laser sozinho. Agora, os pacientes que estão com 2 drogas, isso varia muito dependendo de qual é meu grau de preocupação com esse paciente. Porque se ele usa muita droga, mas é um quadro muito inicial, eu posso tentar já tirar muito logo desde o começo e se não der certo, voltar com um pouquinho. Então, eu posso tentar num paciente que tem um quadro muito leve, tentar tirar 2 drogas de uma vez, se for o caso eu volto com uma depois. Ou então o que eu faço na maioria dos casos, principalmente se esse paciente já tem uma alteração de campo visual, na maioria dos casos eu prefiro ir tirando aos pouquinhos. Eu tiro uma, espero o laser fazer mais efeito, aí eu vou e tento tirar outra. Se deu, maravilha, se não deu, a gente retorna aquela droga. Explica isso para o paciente, que muitas vezes quando você tira um colírio, é só um teste para você ver se o laser vai segurar a onda e se não der certo, você retorna. Então fala, olha, a gente só vai testar, não joga fora o colírio. Se não der certo, a gente vai voltar com ele, deixa o colírio guardadinho. Nessa coisa de tirar uma droga, se o paciente está usando mais de uma, eu sempre dou preferência para tirar a prostaglandina. Então, o paciente que está com um combinado, o paciente que está com 3 drogas, se eu decido logo de cara tirar uma, qual que eu tiro? A prostaglandina. Por quê? A gente até hoje não conhece muito bem os detalhes do mecanismo de ação do SLT, mas a gente tem alguns dados de literatura de que os pacientes que usam prostaglandina antes do laser, eles tendem a ter pior resultado com o laser do que os pacientes que nunca usaram prostaglandina. Então, quando eu penso em tirar uma droga, a prostaglandina é a primeira que me vem em mente para eu tentar não atrapalhar e ter o máximo possível de efeito daquele laser. Pode ser que aquela questão pró-inflamatória da prostaglandina influencie no resultado da trabeculoplastia. Não sabemos isso muito bem. Então, por via das dúvidas, eu prefiro sempre dar a opção por tirar a prostaglandina. Tem exceções, é claro, tem pacientes que toleram muito bem a prostaglandina e tem muita queixa de alguma outra droga, aí eu vou e tiro aquela outra droga. Mas quase sempre, se eu vou tirar uma delas, eu escolho tirar a prostaglandina. Em que momento a gente tira essas drogas? A gente pode tirar logo quando a gente faz o laser, como esses casos que eu estou falando até agora. Ou então, se é um paciente que está fora do alvo terapêutico e o objetivo é baixar a pressão, eu só vou pensar em tirar a droga mais ou menos entre 1 a 2 meses depois do procedimento, que é quando a gente tem o efeito máximo do laser. Isso pode variar dependendo de qual aparelho que está sendo usado. O que eu vejo nos meus pacientes é que alguns pacientes têm uma resposta de redução de pio já com 1 semana, mas muitos pacientes só vão ter redução de pio em torno de 1 a 2 meses do procedimento. Tanto que as minhas revisões de trabeculoplastia, eu faço D7 e D45 normalmente, para eu cair nesse período de maior eficácia do laser. Mesmo assim, se ainda não tiver baixado, eu espero mais um pouco, até mais ou menos uns 3 meses, para ver se esse paciente não vai ter um efeito tardio. Então, se é um paciente que eu estou mais preocupada com a pressão e que eu prefiro não tirar colírio logo, eu só vou tirar nesse momento, em torno de 45 dias. Tem alguns casos que eu faço o manejo dessa forma. Então, isso tudo eu já oriento para o paciente. Olha,
A gente vai fazer uma revisão com 7 dias, mas essa revisão eu ainda não espero que a sua pressão tenha baixado. Se baixou, maravilha, mas se não baixou, normal. Tem muitos pacientes que demoram um pouquinho mais a responder. Agora, como eu falei, a gente tem vários aparelhos que fazem SLT e a gente tem variações de um aparelho para o outro. Então, talvez nessa hora você tenha que fazer um ajuste aí na conversa baseado na tua experiência com o aparelho que você usa. O aparelho que eu uso é o aparelho de MLT, que é o aparelho de micropulso da Iridex, e o que eu vejo na minha prática é isso, uma quantidade razoável de pacientes só tendo efeito com mais ou menos 45 dias. Mas aí, conforme você for pegando o jeito com o teu aparelho aí, ou com o aparelho do colega que você usa, você vai poder adequar melhor esse teu discurso, mais voltado especificamente para as particularidades do teu aparelho. E é claro que a gente tem que passar para o paciente uma orientação de como que vai ser feito o procedimento em si. Então, eu explico que eles vão chegar na clínica, pingar uma gotinha de pilocarpina. A pilocarpina é um colírio que tem muito efeito colateral de dor de cabeça. Então, geralmente, eu aviso para eles que no dia do procedimento eles podem ter um pouco de enxaqueca, um pouco de dor de cabeça, e não é nem pelo laser, é pelo colírio que a gente usa para preparar. Então, eu falo, olha, se você costuma ter muita dor de cabeça, já leva um comprimidinho de dipirona, que aí qualquer coisa você já toma no caminho de casa já. E é só no dia do procedimento mesmo, muito relacionado ao efeito colateral da pilocarpina. Aí eu explico que a gente vai esperar lá 15 minutinhos para o colírio fazer efeito e depois a gente vai fazer a aplicação do laser. Eu explico para eles que é muito semelhante à gonioscopia feita no consultório, só que no consultório eu uso a lente de 4 espelhos, que é sem gel, e para a aplicação do laser a gente usa a lente com gel. Então eu explico, olha, eu vou pegar uma lente igual aquela que eu acabei de te examinar, vou encostar, a única diferença é que vai ter um gelzinho, deixa o olho meio grudento, e aí a gente faz a aplicação do laser. Na minha experiência prática, mas isso é outra coisa que você precisa ajustar para o que você vê na prática do seu aparelho. Na minha experiência, a grande maioria dos pacientes não sente dor. Eles relatam uma sensação de sentir o olho esquentando, até porque o laser esquenta mesmo, né? E eles relatam uma sensação de pontadas, mas completamente tolerável. Então, a maioria dos pacientes tolera muito bem o procedimento e não sente dor. Mas na minha estatística, não é tão raro assim o paciente queixar de dor. Eu tiro uma média dos meus pacientes de 1 em cada 5 pacientes queixarem de dor. Então eu passo isso para eles, inclusive, olha, de cada 5 pacientes que eu faço, 4 ficam de boas, tranquilão, e tem um que sente dor. Mas mesmo quando a pessoa sente realmente uma dor mais importante, o procedimento é muito rápido. Geralmente eu demoro em torno de 2 minutos de aplicação em cada olho. Então, mesmo quando dói, o paciente consegue aguentar fazer o procedimento. Eu costumo usar o laser na potência máxima, até porque esse laser micropulsado que eu uso, ele não faz aquelas bolinhas de champanhe que ajudam a gente a regular a potência. Então eu costumo sempre usar na potência máxima. É raríssimo eu chegar ao ponto de ter que diminuir a potência porque o paciente não estava aguentando de dor. Não vou dizer que nunca aconteceu, já aconteceu. Já tive paciente que sentiu muita dor a ponto de eu ter que baixar a potência e aí dividir aquela aplicação em 2 sessões. Mas assim, isso é extremamente raro. Dá para eu contar nos dedos de uma mão os pacientes que eu tive que fazer isso. A grande maioria aguenta dor, mesmo que sem precisar baixar a potência. Isso tudo que eu tô falando aqui para vocês, eu falo pro paciente, tá? Então, já deu para perceber que é uma consulta um pouco demorada. Se você tem um tempo de consulta de 15 minutos, eu recomendo, de repente, você fazer pelo menos 2 consultas pré-SLT. De repente, numa consulta, você só toca no assunto do laser e tal, explica um pouco os benefícios e fala, olha, na próxima consulta, a gente vê de novo a pressão pra gente definir. Aí, na outra consulta, você mede de novo a pio, aí você entra mais nessa parte da realização do procedimento e aí você quebra essa orientação em 2 consultas. É porque o meu tempo de consulta normalmente é de 1 hora, então eu
tenho tempo tranquilo de fazer essa orientação toda. Se a tua consulta é mais curta, você divide isso em 2, não tem mistério. O que não pode é você deixar de orientar esse paciente para um procedimento. E sobre o pós, o que eu passo de orientação para eles? Vida normal, não tem repouso. Paciente que trabalha com o computador, geralmente eu dou o atestado do dia, porque fica muito desconfortável para trabalhar olhando para a tela eletrônica. Na verdade, para qualquer trabalho, se você quiser, você pode dar o dia para aquele paciente. E no dia seguinte, vida normal, pode fazer atividade física, pode trabalhar, o efeito da pilocarpina já vai ter passado, então a visão vai estar normal. Pode acontecer de o paciente ter uma leve reação inflamatória, então eu explico assim, olha, pode ser que o olho fique um pouquinho vermelho, um pouquinho irritado, se for leve é normal, se for intenso me manda mensagem, me manda foto. E até pacientes que têm olho muito seco, e uma das indicações do SLT é o olho seco importante, então não é raro isso acontecer. Paciente com olho muito seco, a gente ficar fazendo aquela manipulação com a lente de gônio, às vezes dá uma ceratite mais importante, então eu costumo prescrever para eles um aumento do lubrificante e eu prescrevo 7 dias de um ANE de 8 em 8 horas. De novo, a gente tem poucos dados de literatura sobre isso, tem alguns estudos que sugerem que quando a gente usa um ANE, a gente pode melhorar o resultado do procedimento. Antigamente eu não prescrevia nada, eu prescrevia só lubrificante. De uns tempos para cá eu tenho prescrito o ANE. Não prescreva corticoide, não tem necessidade e a gente não sabe se pode até mesmo piorar o resultado, talvez, até porque o SLT não protege de pico cortisônico, então não use corticoide. Ou não use nada ou use um ANE. Eu não vou bater o martelo de falar para você usar o ANE, porque não tem estudos muito grandes e bons sobre esse tema, mas a gente tem alguma coisa de dado de literatura que sugere que o ANE pode ajudar. Então eu tenho feito como rotina um anti-inflamatório 8 em 8 horas, 7 dias. Se quando eu vejo no D7 eu vejo que tem alguma coisinha de reação de câmara, aí eu estendo mais uma semana, mas isso é extremamente raro de acontecer. Bom, então cobrimos aqui benefícios, indicações do procedimento, cobrimos como que o procedimento é feito, como que é o pós, o que esperar de resultado, o que esperar de taxa de sucesso. Acho que tá bom de orientação para o nosso paciente, né? Se você gostou desse vídeo e se você sente que está na hora de você dar um passo além comigo para você poder aprimorar e atualizar os seus conhecimentos e ter mais segurança no manejo do glaucoma, você tem a opção de entrar para o meu curso, que é o Glaucoma do Básico à Prática, e o link para você se inscrever vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Até semana que vem!